princípios muito importantes para nós na vida, de que todos podem participar. Nós não estamos construindo um império de uma pessoa. Nós não estamos aqui criando celebridades. Nós não estamos criando aqui pessoas que são os bambambãs, que fazem tudo e nós dependemos. Não. Nós reconhecemos os ministérios que as pessoas têm, mas nós vemos lá em Efésios que o Senhor deu os ministérios para a capacitação dos santos para a obra do ministério. Deus deu profetas para a igreja, não apenas para que eles profetizem, mas para que eles ensinem outros a profetizar. Deus deu mestres para a igreja, não apenas para que eles ensinem, mas para que eles capacitem outros a ensinar. Deus deu evangelistas para igrejas, não apenas para que eles evangelizem, mas para que eles ensinem outros a evangelizar. Eu não sei se você percebe, mas uma das tendências que nós temos, ao invés de nós termos um ministério de evangelismo na igreja, nós queremos todos evangelizar. Ao invés de nós termos um ministério de intercessão na igreja, nós queremos todos orar. Ao invés de nós, entendeu? É isso que nós queremos fazer. E nós vamos fazer isso de uma maneira imperfeita. É óbvio, porque nós somos imperfeitos. Mas entre nós temos um ministério perfeito aqui realizado por uma pessoa, e nós temos um ministério aqui imperfeito realizado por muitas pessoas, nós ficamos com a segunda opção. Nós queremos fazer isso juntos. Nós queremos nos arriscar juntos. Nós queremos isso. Isso bagunça um pouco as coisas. Sabe, bagunça um pouco as coisas. Se você quiser as coisas muito organizadas, você que é meio perfeccionista, que nem eu, né, que tem a sua mesa toda arrumadinha, a caneta aqui, né, o papel ali, a impressora ali, você chega de manhã, se o negócio está bagunçado, você não consegue nem trabalhar e tal, começa a dar um chilique em você assim e tal. É complicado quando as coisas bagunçam. É melhor a gente fazer tudo muito organizado, do meu jeito, na minha hora, no meu estilo, na minha linguagem, na minha cor, né, na minha arrumação. Mas a igreja não é assim. A igreja de Jesus, ela é um corpo, onde cada um faz a sua parte, onde um é diferente do outro. E o Senhor quer usar todos nós. O Senhor quer usar você. Não importa a sua história, não importa o seu nível de maturidade, aonde você está, o Senhor já quer te usar. Já quer te usar. Essa é a nossa característica. Todos podem participar. Agora, como é que nós fazemos isso? Abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5, 19. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Aí você fala, pô Milton, mas aí não dá, né? Você vai querer comparar a gente com Jesus? Aí é complicado, né? Aí não dá, pega um cara mais normal aí, né? Só que Jesus, Ele veio nos salvar, Ele veio anunciar o reino, Ele veio vencer as obras de Satanás, mas Ele veio nos mostrar o que significa ser humano. Ele veio nos exemplificar como é que o ser humano deveria viver. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso exemplo. É a imagem dele que nós queremos refletida em nós. Então tem coisas que nós não vamos conseguir fazer igual a Jesus. Nós não vamos ser santos igual a Ele. Nós não vamos ter toda a sabedoria que Ele tem. A nossa vida não vale tanto que a dele, a ponto de dar a vida para que outros sejam salvos. Mas tem muita coisa que Jesus fez para que nós aprendêssemos a fazer. É isso que Ele estava mostrando para a gente. E aqui uma situação de cura. Jesus vai curar alguém. Pensa numa coisa impossível para nós, né? Nós temos médicos aqui entre nós, né? Nós temos doentes aqui entre nós. Nós temos pessoas aqui que nós perdemos para as doenças. Eu perdi minha esposa 5 meses atrás. Então, pensa num assunto complicado para a gente. Pensa num assunto além da nossa capacidade, que é nós lidarmos com as enfermidades. Só que tudo isso que eu falei para você não anula o fato que Jesus curou para que os seus discípulos aprendessem a curar também. E que o chamado de Jesus lá atrás não mudou. E nós vivemos nessa imperfeição do reino, o reino aqui, mas não ainda, nem deu tempo de entrar nisso no retiro. Mas o fato o reino de Deus está entre nós. Houve uma invasão do reino no presente, o futuro invadiu o presente. O reino de Deus está aqui nesse mundo perdido que jaz no maligno e tudo mais. O reino de Deus invadiu, né? Ele está invadindo, né, essa invasão anterior aí do reino. Você quer falar MST, né? Essa invasão do inimigo, e nós estamos agora numa batalha, sabe? E nós vamos
até o dia... eu vou estourar meus 20 minutos. Tem uma expressão, assim, na Segunda Guerra Mundial tem um dia famoso que é chamado Dia D. O Dia D. É o dia que a guerra foi vencida. É o dia que as tropas aliadas chegaram lá na praia da Normandia. E é considerado o dia que a guerra foi vencida naquele dia. Só que aquela guerra ainda durou 11 meses. Até o último dia que chamava Dia V. O dia da vitória. Entre o dia D e o dia V, passaram-se lá 11 meses, se eu não me engano. Nesse período todo morreram mais pessoas do que na guerra inteira. Mas foi naquele período ali que a conquista, que a consumação daquela guerra aconteceu. Nós vivemos a mesma realidade. O dia D foi a cruz. Jesus falou na cruz: está consumado. Ele venceu na cruz. E aí um dia ele vai voltar. E nós vivemos entre a inauguração e a consumação do reino de Deus. Nesse período nós vivemos uma batalha. Ela é imperfeita ainda, a guerra ainda não acabou. Mas um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O inimigo vai ser vencido. Nós vamos ver o Senhor face a face. Nós vamos reinar com Ele eternamente. Vai ser demais, não vai? Enquanto isso, nós convivemos com essa imperfeição. E é dentro dessa imperfeição que nós vivemos como igreja. A igreja é um trem imperfeito, gente. A igreja é porque você é imperfeito, porque eu sou imperfeito. E nós juntamos as nossas imperfeições. Olha que encrenca que isso dá, né? E nós estamos caminhando. João 5,19, Jesus então curou. Ele está ensinando os discípulos a curar. Porque os discípulos estão acompanhando ele. E aqui o que acontece é o seguinte. Você abriu aí? Eu não abri ainda. João 5,19. Jesus cura uma pessoa no tanque de Betesda. Pô, Jesus, estava lotado de gente lá, ó. Estava cheio de gente querendo ser curada. Um grande número de pessoas, o texto diz, estavam sendo curadas. Jesus vai lá e cura uma pessoa. Fala sério. Aí depois que acontece isso, o pessoal vai lá e briga com ele, porque ele ainda curou no sábado. Não podia curar no sábado. Olha que Jesus, atrapalhando a história de novo aqui. Ele vai lá e cura no sábado. Aí os religiosos querem matar Jesus. E eles questionam Jesus, e a resposta de Jesus é essa que a gente vai ler agora. 5,19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Vamos ler de novo? Que eu perdi a entonação aqui, ficou feio. Vamos lá, de novo. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz... Caramba, tá difícil de eu ler hoje. Porque... Alguém pode ler para mim? Porque o que o pai faz, o filho também faz. Como é agora, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de Deus para nós, né? Então, Jesus, ele usa essa expressão. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Então, o que Jesus fazia? Como era a agenda de Jesus? Como ele planejava o dia dele? Né? Ele planejava só o dia, planejava a semana, planejava 50 minutos. Ele usava um despertador, né? um smartphone, né? O que ele fazia para organizar isso? Ele fez algum seminário de não procrastinação, de produtividade? Ele tinha um coach que ajudava ele. Como é que Jesus fazia para cuidar do dia dele? Ele só fazia o que ele viu o pai fazer. É impressionante isso. Então, quando ele parou para conversar com o Zaqueu, que era o baixinho que estava lá em cima da árvore, corrupto, sem vergonha, ladrão, que estava lá em cima da árvore, e ele está andando, ele para, ele viu que o pai estava fazendo alguma coisa na vida do Zaqueu. Aí ele vira, larga o que está acontecendo, os discípulos ficam bravos: oh, Jesus, pô, já tem uma hospedagem lá, o almoço está garantido lá, ele vai parar com a música. Não, eu vou almoçar na casa dele. Por que ele fez isso? Porque o pai estava fazendo alguma coisa na vida de Zaqueu.
Aí Jesus está andando, de repente ele sente que uma pessoa tocou nele mesmo, mas tinha um monte de gente tocando. Todo mundo lá, botando a mão de Jesus e tal. Opa, alguém me tocou, isso é virtude de mim. Aí ele vai, tem uma mulher lá, que ela estava sangrando, e ele cura ela, ele parou por causa dela. Aí Jesus está assim, as crianças vêm perto dele, os discípulos pegam e jogam para fora. Não, para aí. Então, volta e meia, Jesus interrompia o curso natural, né, de uma campanha evangelística para cuidar de pessoas que não estavam no programa. Por que ele fazia isso? Porque o pai estava fazendo alguma coisa ali. Na mulher samaritana, o texto fala que Jesus está caminhando e ele mudou o caminho dele e foi para Samaria. E chegando lá, ele encontrou a mulher no poço. E tem toda a história que acontece. Então, constantemente, um dia eu estava lendo um livro do Henry Nouwen, que é um padre católico já falecido, mas escreve sobre espiritualidade. Se você achar o livro dele, pode ler, que coisa boa. E ele falava o seguinte: muitas vezes o nosso ministério é a interrupção. Muitas vezes nós planejamos o que nós vamos fazer. Você que é líder de grupo caseiro, você que lidera Ministério Louvor, você que prega, você que vai na cadeia, você que cuida de crianças e tudo mais, todos nós planejamos. Esse pessoal veio aqui, ensaiou, teve lista de música e arranjo e tal. Pensa que o Neizinho toca essas coisas fácil? A gente tem que preparar, né? Tem que ralar para tocar desse jeito aí. Tem que ser assim, não é possível esse cara tocar desse jeito, né? Aí ele se prepara. Agora, quando chega aqui, a interrupção às vezes ao ministério. O que acontece no meio do caminho? Quantas vezes o Senhor interrompeu o que ele estava fazendo por sua causa? Por minha causa. O Pai estava fazendo alguma coisa. Esse é o padrão de Jesus. Agora, Jesus, ao fazer isso, ele está modelando os seus discípulos. Ele tem 12 caras lá que estão andando com ele o tempo todo. Eles veem essas coisas acontecer. Então imagina que no final do dia os discípulos chegavam para Jesus e falavam: Jesus, que história é essa, cara? Como é que você sabe? Vocês falam cara para Jesus, né? Mas sua santidade, né? Senhor Jesus, né? Filho de Deus. Que história é essa? Como você sabia que a pessoa estou comendo? Aí o Zaqueu, como é que você sabia o nome do cara? Né? Mas aquela história da mulher samaritana, como é que você sabia essa história dos maridos dela lá? Jesus vai, isso e aquilo, e perguntando, e essa história de curar com barro, aí Jesus, vai ser assim agora? Né? Vai ser, a gente cospe e cura as pessoas, é assim que acontece? Vai ser sempre assim? Imagina, eles estavam, nós vemos os relatos, né? João diz que nem todos os livros desse mundo poderiam registrar o que aconteceu naqueles dias. Então só está registrado o suprassumo. Só está registrado as coisas top que aconteceram, entendeu? Muita coisa aconteceu. Então, todos os dias tinham perguntas: Jesus, isso e aquilo. E o que Jesus estava ensinando para eles era isso: eu só faço aquilo que o Pai está fazendo. Então Jesus estava atento ao que o Pai estava fazendo. Então é diferente daquilo que a gente faz. Né? Normalmente a gente faz o seguinte: nós escolhemos o que a gente vai fazer e pedimos para Deus abençoar. Nós aceitamos o convite que as pessoas fazem para fazer as coisas, nós pedimos para Deus abençoar. Nós vemos as necessidades e pedimos para Deus abençoar. O que Jesus fazia era o contrário. Ele viu que o Pai estava abençoando e ele entrava naquilo que estava acontecendo. Então nós muitas vezes realizamos o nosso, às vezes como igreja, né? Como líderes de igreja, nós vamos fazer, a tal igreja está fazendo tal coisa, vamos fazer também. Não, isso aqui está na moda agora, não, porque saiu um livro aqui agora, não, porque o fulano quer que a gente faça isso, não, porque chegou um cara aqui agora, então como que a gente atende as necessidades? Não, a igreja de Jesus é chamada para fazer aquilo que o Pai está fazendo. Nós somos chamados a fazer isso, e é bagunçado isso, porque nós organizamos melhor do que Deus. Nossa, que heresia, Jesus. Vai, vira um raio aqui na cabeça. Eu tava assistindo os vídeos do John Wimber esses dias lá, ele falando que quando ele tava na última viagem, ele tá voltando para Los Angeles para começar a avenida de Anaheim, ele tá com um negócio de papel amarelo, aqueles assim, na mão, assim: agora eu vou planejar a igreja, como é que ela vai ser. Para que ele foi colocar a mão assim, Deus falou com ele assim: ele pensou, como é que vai ser? Vai ser presbiteriano, modelo presbiteriano, modelo congregacional, modelo episcopal, como é que eu vou fazer? Aí antes dele desenhar, diz que Deus fala com ele: eu vou liderar a igreja. Aí diz que, ele é engraçado demais, se você tiver a oportunidade de assistir os vídeos dele, ele diz assim: o senhor liderar a igreja, o senhor nunca fez isso? Aí diz que sem Deus falar com ele: eu vou fazer isso.
E eles começaram assim. O que é que o Pai quer fazer? Não é o que eu quero fazer, não é o que você quer que nós façamos, não é o que os outros querem que a gente faça, é o que Jesus quer que nós façamos. É assim que ele funciona. A gente já podia parar por aqui, né, gente? Só isso aí já dá para quebrar a cabeça, não dá? O que eu faço com o meu casamento, né? Aquilo que Deus está, o que Deus está fazendo aqui? O que eu faço com esse meu filho, meu Deus do céu, né? Virou corintiano, o que eu faço com isso aqui? Uma coisa assim, não é Deus que está fazendo isso. O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço com essa pessoa? Eu vou ter essa pessoa vai vir aqui, quer que eu ore, o que eu faço agora? Hoje eu vou no grupo caseiro, o que eu faço? E nós somos chamados para fazer isso. E repito, isso bagunça um pouco as coisas. Isso bagunça um pouco. Mas se Jesus não quisesse as coisas bagunçadas, ele ia buscar os seus discípulos no templo. Ele ia pegar os caras que estavam se formando rabinos, ia pegar os caras prontos. Mas ele foi buscar os seus discípulos na rua, pessoas comuns, e começou a trabalhar com eles. Aí, se Deus não quisesse uma coisa bagunçada, ele não tinha chamado você, meu irmão. Se eu tivesse uma daquelas igrejas que o pastor fala, vira pro seu irmão agora e fala, você é uma bagunça, meu irmão. Quem bagunça essa igreja aqui é você. A culpa é sua, né? Podia ser muito melhor se você não estivesse aqui, né? Fala isso pro seu irmão agora, em nome de Jesus, né? Nós somos discípulos. Nós somos discípulos. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. A gente tem que lembrar, vocês estão falando mesmo? Isso era brincadeira. Faz isso não. Vai dar bagunça esse negócio. Então assim, nós somos discípulos, ou seja, nós somos aprendizes. Cara, você entra numa empresa, o cara coloca você lá como trainee, né? Ou depois você sei lá, esqueci como é que são esses degraus aí, né? Antes de você chegar lá, você ser um sênior, né? Você vai passando por essas funções e tal. Eu comecei a minha carreira profissional como office boy, cara. Fala sério, andando de bicicleta aqui nessa cidade, que nem um doido e tal. Aí geralmente é isso que acontece. Mas você não quer ficar ali, você quer chegar no topo da sua carreira. Agora Jesus veio para nós e falou assim, não tem topo de carreira, vocês vão ser sempre aprendizes. Vocês vão ser sempre office boys. Vocês vão ser sempre ajudantes, sabe? Não sei se vocês assistiram aquele filme Escola de Heróis. Na Escola de Heróis tem o herói e tem o ajudante do herói, né? Aí eles tinham que selecionar, esse é herói, qual é o seu poder, né? Qual é o seu poder? Não tem poder, você é ajudante do herói. Foi assim que aconteceu com o Batman e Robin, né? Então você é o herói, você é o ajudante. Cara, todos nós somos chamados para ser o Robin. Não tem Batman nessa história. Nós somos tudo Robin, o Batman é Jesus. E nós somos os meninos prodígios, cara. Uma roupinha feia aquela, né? É nós, porque é a roupa do Batman também, né? Mas um dia nós seremos como o Batman, né? E nós somos ajudantes. Essa é a identidade do discípulo. Somos aprendizes, somos seguidores. Existe uma ânsia em muitos lugares das pessoas serem líderes, mas a grande característica aquele que anda com Jesus, eu sou um seguidor. Quem não é seguidor não serve para ser líder, porque nós somos seguidores, e o nosso modelo é o modelo de Jesus. E Jesus estava constantemente proclamando o reino e demonstrando o reino através dos seus milagres. Então Jesus ele ilustrava a verdade através do ensino do reino de Deus, e ele iluminava através da palavra, e ele ilustrava através de coisas práticas que ele fazia na vida das pessoas. Palavras e obras, né? O Marcelo citou aqui que em inglês é words and works. Como é que a gente traduz isso em português? É palavras e obras. Nós somos chamados a falar e a fazer. Esse é o modelo de Jesus. A igreja ocidental, a igreja baseada na modernidade, é uma igreja que fala só, que estuda só, fala sobre as coisas de Deus, canta sobre as coisas de Deus e tudo mais, mas ela não faz as coisas de Deus. Essa foi uma frustração do John Wimber quando ele se converteu. Ele foi para a igreja: e agora? Quando é que nós vamos fazer as coisas do reino? E os caras falam: mas o que? Fazer as coisas que Jesus fazia. Não, a gente canta sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente prega sobre, mas nós não fazemos essas coisas.
Gente, nós não queremos ser pessoas assim. Nós queremos ser pessoas que proclamam e demonstram o reino de Deus. E aí nós caímos num terreno extremamente inseguro para nós, que é um pouco do terreno de ontem à noite. A gente vem aqui, nós anunciamos a palavra, só falamos sobre o Espírito Santo, e às vezes pessoas tiveram experiências ruins com isso no passado, que foram manipuladas, tiveram profetadas que foram dadas na sua vida, né? Teve direcionamentos errados, teve gente que fez coisa, bagunçou com esse negócio dos dons espirituais, da presença de Deus, tem gente escandalosa, tem gente que faz para chamar atenção, tem muita bagunça nessa igreja de Jesus. E aquilo te afasta. Aí a gente vem para um ambiente como esse, vamos convidar a presença do Espírito Santo, e alguns estão sedentos, outros estão cautelosos, outros não acreditam. Nós estamos lidando com um terreno que ele é sobrenatural. Nós não temos controle nenhum sobre isso. É perigoso para nós, é arriscado. Por isso é que a definição que o John Wimber dava de fé fé se soletra R-I-S-C-O, risco. Fé é risco. Nós nos arriscamos a pregar, nós nos arriscamos a orar pelas pessoas, nós nos arriscamos a convidar o Espírito Santo, nós nos arriscamos a colocar a mão e orar por uma enfermidade. Agora, o que eu queria hoje tirar a pressão do seu ombro mesmo, é dizer para você o seguinte: você é aprendiz. Eu sou aprendiz também, nós estamos aprendendo, a gente não sabe, nós não sabemos, nós nos arriscamos. Sabe quando nós temos bebês em casa, eles estão começando a andar, e eles dão 2 passinhos e caem no chão, todo mundo bate palma? Pum, pum, né? E tal, daqui a pouco vai falar, fala errado, todo mundo, ai que lindo, fala de novo, blá blá blá, ai que lindo, fala de novo, blá. Aí tem esses vídeos de você fazendo essa macaquice quando era criança, lá, e todo mundo dando risada, falando, não acredito, né, que eu fazia isso, né, e tal, os pais vibrando com as imperfeições da infância, porque eram tentativas de aprender. E eu penso assim, eu creio que Deus se alegra com os nossos erros, quando eles são tentativas de acertar. No processo de nós tentarmos, o Senhor está vendo a gente tropeçar, cair e tal, mas Ele se alegra, porque Ele quer que nós tentemos, Ele quer que nós nos arrisquemos a fazer isso. Agora, para fazer isso, nós precisamos de dons espirituais. Porque fala, eu tenho que ver o que o Pai está fazendo. Como é que eu faço? Milton, eu queria lançar hoje um óculos para ver o que Deus está fazendo. Nós vamos ter encomendas ali agora. Quer ver? Eu já vou ver quem vai comprar aqui, ó. Né? O seu está garantido lá já, né? Então, um óculos, existe um óculos, né? Eu quero ver o que o Pai está fazendo. Nossa, não estou vendo nem vocês agora. Aqui, Deus está falando, não existe isso. O que existe é que eu sou cheio, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim, Ele é o Espírito de Jesus, Ele me dá poder para ser testemunho, Ele me dá poder para fazer o ministério, para avançar o reino, então Ele vai me ajudar. E aí é que entra o papel dos dons espirituais. Durante muito tempo eu enxergava os dons espirituais, por causa do contexto religioso que eu vim, que os dons espirituais eram como se fossem medalhas que as pessoas recebiam, sabe? Nossa, esse cara é bom, pá! Eu tenho o dom tal, né? E aí o outro tal, e eu ganhava outro. E você fica olhando o peito dos outros, quantas medalhas o cara tem? Você olhava no seu assim, né? E tal, quantos dons você tem? Eu tenho 7, tenho 9, tenho 45. Não existe, cara, você está mentindo, né? Você tem o dom da mentira também, tal. E tal, os dons, o cara tem dom disso. Nossa, o cara tem o dom, ai meu Deus do céu, o dia que esse cara tiver um dom, ai que dom, meu Deus do céu, né? E eu chegava assim, né? Nossa, esse cara tem os dons, nossa, esse cara é fera, nossa, arrepiei só de chegar perto do cara e tal. E na verdade, os dons são apresentados no Novo Testamento como ferramentas. É uma caixa de ferramentas que é dada pra gente. Os dons são apresentados como andaimes de uma construção. Quando esse prédio foi construído, estava cheio de andaimes aqui. Quando foi colocar a telha lá, quando foi concretar tal, terminou de construir, cadê os andaimes? Cadê os andaimes? Sumiu os andaimes, foram embora os andaimes, porque os andaimes não são mais necessários. Vai acontecer isso com os dons também, vai chegar uma hora que eles vão ser desnecessários, porque nós vamos estar com o Senhor, enquanto isso são ferramentas que nós temos, e nós não idolatramos ferramentas. Tem gente que faz isso, tem gente que chega na casa dele, tem aquela parede de ferramentas assim, ele vai ler,
né? O martelo e tal. Não, nós não idolatramos. Ferramenta é para ser usada. Ferramenta é para ser usada. Os dons são ferramentas. Na Bíblia tem 3 listas de dons espirituais. Uma em Romanos 12, outra em 1 Coríntios e 2 lá em 1 Coríntios 12. Uma lista enorme. Isso aqui não é estudo bíblico, então não vou nem entrar nas listas. Tá lá, tem uma lista lá de dons espirituais que envolvem hospitalidade, administração, sabe? Tem muita coisa. Dons espirituais que Deus deu. Graças a Deus deu dons espirituais para todos nós. E é por isso que as coisas acontecem, porque cada um tem um dom e tal. Mas dentro dessa lista, tem alguns que eu vou mencionar. Uma coisa importante sobre os dons espirituais: todos podem receber dons. Os dons não são dados por mérito seu. Você não merece os dons. Os dons são presentes. A palavra dom quer dizer presente, né? Em inglês é gift, é presente. É um presente que você recebeu. Cara, você vai precisar disso, vai lá e faz. Você vai precisar disso, vai lá e faz. É uma ferramenta que ele está dando para você, né? E outra coisa que eu achei bacana quando eu encontrei a Vineyard, que é um entendimento que eu não tinha, é que os dons não são nossos. Os dons são do Espírito, né? Porque às vezes você fala, o meu dom, né? E você chega lá com o seu dom, né? Meu dom. Dá uma carteirada, chega na reunião de oração, eu tenho dom de profecia, cadê? Quem é aqui? Onde é que vai ser o negócio? Eu tenho dom de expulsar demônio, cadê? Vem cá. Né? Cadê o cara? Né? Eu tenho dom disso, eu tenho dom da pregação, dá a Bíblia aí, né? E tal. Não, os dons, eles não nos pertencem. Os dons são do Espírito. Os dons são dele. E porque eu tenho o Espírito Santo, potencialmente eu tenho todos os dons. E quando eu precisar, eles vão estar lá. É que nem uma caixa de ferramentas. Quando você precisar do martelo, o martelo está lá. Quando você precisar da chave de fenda, a chave de fenda está lá. Acabou meu conhecimento sobre caixa de ferramenta, não sei mais nada. Aliás, eu nem tenho na minha casa, porque se tiver, eu preciso usar, então eu não tenho. Então, você pega o negócio, o meu vizinho, o Elber, que tem o pega dele. Aí você pega e vai usando. Só que nos dons não dá para usar o dom do outro, né? Então, infelizmente. Aí você pega os dons, você potencialmente tem todos os dons. E quando você precisar, eles vão estar lá. Cara, eu achei isso fantástico. E de repente alguém falava assim, Milton, tem uma pessoa enferma lá, vamos orar. Eu não tenho o dom de curar enfermos. Chama o Tiago Murbach. Tiago é bom. Aí as pessoas falavam assim, olha, tem uma pessoa endemoniada aqui, vamos orar por ela. Não, quem tem dom de expulsar demônio aqui é o seu Fernando. Você fala 3265-1176. Você liga para ele qualquer hora do dia ou da noite, ele vai lá, né? Eu fiz isso direto, né, seu Fernando? Cadê o Fernando? Ele já percebeu que ia chegar por aí o assunto, ele já vazou. Não, tá ali. Então a gente mandava e ligava para ele. Porque ele tem o dom. O seu Fernando virou um caça-fantasma aqui na cidade. Sério. As igrejas da cidade ligavam pro seu Fernando. Né? Não é verdade, seu Fernando? É verdade. Ele tem o dom da humildade também. Chamava, cara, pegou o negócio aqui, chama o seu Fernando. Ai, seu Fernando lá. Não é fé. Então, qualquer coisa, pega a caixa de ferramenta, né? Então, os dons, de uma certa forma, eles são circunstanciais. Porque a hora que eu precisar, eles vão estar lá. Agora, dentre todos esses dons, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existem 9 dons que são chamados de dons carismáticos, que são os dons de sinais e maravilhas. São os sinais do fogo. É o dom do reteté, cara. É o dom, sabe? Esses são os dons de poder, né? Estão lá na lista. E potencialmente você tem eles dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Amém? Então vamos lá. Aí tem a lista. Vamos lá. Dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, cura e milagres. Dons da palavra, profecias, línguas e interpretação de línguas.
Você tem tudo isso dentro de você potencialmente. O que você acha? Pô, cara, legal, né? Tá, o que é isso aí? Né? O que eu faço com esse negócio aí agora? Né? Porque o Espírito Santo habita dentro de você potencialmente tudo isso aí. Palavra de sabedoria. Deus comunicar para você a sabedoria dele em circunstâncias específicas. De você ter respostas que você não teria. De você ter um conhecimento sobre um assunto, sobre uma coisa que você não teria. Deus te usar para comunicar algo para alguém que você normalmente não teria como. Palavra de conhecimento. Você conhecer e você saber de coisas que você não saberia normalmente. Por exemplo, de você ter uma informação a respeito do que está acontecendo na vida de uma pessoa, né? Do problema que ela está vivendo. Quando nós estamos nos cultos aqui e alguém vem aqui e fala, eu tenho a impressão que tem uma pessoa assim, isso é palavra de conhecimento. Então não é a pessoa, é o dom do Espírito Santo a serviço da igreja. É discernimento de espíritos, de você entender naquele momento quem é que está agindo ali? É Deus ou é o diabo? Eu me lembro, uma vez nós estávamos numa reunião de oração, sabe daquelas do fogo mesmo? O bicho estava... Bicho não, né? Deus estava fazendo assim, estava assim. E aí tinha um amigo nosso lá, que ele foi assim, tão visitado por Deus, que o cara rolava de um lado para o outro, assim, ó. Cara, era o dom do ciclone, né? Ele ficava assim, rodava para lá e rodava para cá e tal, assim, e ele dava risada, cara, era esquisito pra caramba. Ele tava lá e tal. E tinha um cara lá expulsando o demônio dele. O cara vinha assim, ó, sai, e mandando o espírito embora, sai dele agora, segura o cara aqui e tal, porque ele achava que era uma coisa. Eu lembro que nós chegamos lá, deixa o cara aí, é Deus. Não, é o diabo, cara. É Deus, cara. É Deus que está fazendo isso. Olha a presença de Deus ali, olha a alegria de Deus ali, olha o que está acontecendo. Ah, é mesmo? Não, eu fiquei preocupado, cara. Você vai rodar, é o diabo, isso é pombagira, velho. E tal. Discernimento. Isso é Deus ou é o diabo? Numa circunstância, num problema, no que está acontecendo. Uma vez lá no cinema, quando nós estávamos começando a igreja, tinha muitas pessoas que chegavam lá e ficavam endemoniadas. Faz tempo que não tem gente endemoniada aqui na igreja, né? Graças a Deus, né? Mas enfim. É esquisito, né? Bem a hora que eu falo, o cara levanta, né? É agora. Aí eu lembro que essa mulher, o seu Fernando deve lembrar, essa mulher que começou um culto lá, ela se jogou lá e começou a rodar, e ela rodava quase igual aquele cara lá, mas ela estava ali, e eu estava ali perto. Sabe quando você olha para aqui e você fala, isso não é demônio, coisa nenhuma? Não é demônio, isso não é. Eu cheguei lá e falei assim, ô dona fulana de tal, ela, oi, levanta e senta no seu lugar, isso não é demônio, coisa nenhuma. Ai, credo, pastor. Levantou e sentou. Essa foi uma coisa que eu sempre lembro disso, né? Você disse, o que está acontecendo aqui? O que é esse choro? O que é esse silêncio? O que está acontecendo? Dons de poder, dom de fé. Sabe, você está diante do desafio. É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando ele está na frente do Mar Vermelho. Fé. Deus falou para ele ir lá e colocar a vara e o mar ia se abrir. Tem horas que você vai precisar de uma porção extraordinária de fé para fazer certas coisas. Dom de cura, você orar por alguém ser curado. Dom de milagres, de acontecer coisas extraordinárias, né? Do combustível, né? Aparecer. Nossa, que dom maravilhoso esse, né? Combustível aparecer. Isso é maravilhoso, né? Então, situações de necessidade, você orar e as coisas acontecerem. Dom da palavra, profecias. Profecia é um negócio meio mal interpretado e tal, que profecia é prever o futuro das pessoas. Não, profecia bíblica para a gente é encorajamento, é orientação, é repreensão, é você dizer para as pessoas aquilo que você acredita que Deus está dizendo para elas. É isso.
Você crê que Deus está dizendo aquilo para ele, você comunica. Eu acredito que Deus está dizendo isso para você, né? Dom de línguas, que é um dom espiritual, né? Que causa também divisão na igreja. Pode orar em língua, não ora na igreja, nunca vi orar lá, pode, não pode, né? Que língua é essa? Né? Alguns falam que isso é coisa do diabo, mas são um dom espiritual, uma comunicação sua com Deus. Por isso que nós não oramos em línguas aqui no microfone, não fazemos um carnaval com isso. É uma coisa pessoal, você e o Senhor. A Bíblia fala que você só deveria orar em língua, só poderia acontecer em público quando tiver a interpretação, né? Então, pode acontecer. Eu tive uma experiência interessante dentro de uma igreja Vineyard. Em 1996, eu e a Érica fomos lá para as Olimpíadas em Atlanta, e nós fomos com uma equipe da Jocum para fazer missões lá, né, em Atlanta durante esse tempo. E muita gente ia para a igreja da Vineyard lá, para os cultos, estava lotado, gente de várias nações lá. E eu lembro que num determinado culto lá, de repente, isso não é comum numa igreja, uma pessoa do lado de lá, ela começa a orar em línguas. Ela começa a falar assim, um trem lá que ninguém entendia o que era. E ela falar alto, não é comum isso, né? Numa igreja vinha a pessoa fazer isso. E ela orando. Do lado de lá do salão, uma pessoa começa a chorar. E chorar. Aquela pessoa que estava do outro lado do salão era uma pessoa de um país lá da Cortina de Ferro, uma pessoa que veio para os Jogos Olímpicos, foi convidada para ir para a igreja e estava lá. Aquele cara estava falando exatamente na língua dele. E aquela pessoa não conhecia a língua dela. E a pessoa sendo abençoada por aquele está falando, achei isso maravilhoso. É o dom de línguas e a interpretação. Mas, normalmente isso é algo pessoal, mas é um dom que deu para o seu relacionamento com Deus, para a sua edificação pessoal, são dons. Então, potencialmente você tem todos esses dons, beleza? Tudo bem até aí? Nossa, meus 20 minutos foram embora longe. Aí tá, como é que nós usamos isso na Vineyard? Pô, meu, foi muito rápido, cara. Precisava dar umas bases bíblicas aí, né? Estudar cada um dos dons, tá? Um dia nós vamos fazer um estudo bíblico sobre isso, tá bom? A gente vai ter uma sala aqui do Nutri só para falar sobre isso. Para falar sobre todas as... Hoje, o que eu queria dizer para você? Eu queria que você soubesse uma coisa. Tudo isso está dentro de você. Porque o Espírito... eu não quero, isso que eu não quero, Milton. Não, isso aqui vai dar problema, né? Não, tá tudo aí, potencialmente, quando você precisar, você vai se lançar no ministério, essas ferramentas vão estar com você. E aí, como que nós praticamos isso da forma mais singela, mais acessível, mais prática, para que todos nós possamos participar? Nós confiamos que nós temos esses dons à nossa disposição, quando nós oramos pelas pessoas. Entendeu? Então esses dons não são dons para você vir aqui no palco e fazer um show. Vamos lá, vem aqui, quem tem o dom dessa? Vem cá, fala uma sabedoria, meu irmão, né, e tal. E o outro, faz um milagre aí, vem aqui e tal, olha o povo. Não. Esses dons para nós usarmos no cotidiano, não apenas dentro da igreja. Isso é uma ferramenta para o culto, para o grupo caseiro, para a rua, para a escola, para o trabalho, para onde você estiver, esses dons vão estar disponíveis. Como é que nós fazemos isso? O John Wimber, ele criou um modelo de oração de 5 passos, para ajudar as pessoas a fazerem isso, que é uma coisa que nós praticamos na Vineyard. Se eu estou aqui, e de repente, está aqui como é seu nome mesmo? Azul, seu nome. O Azul. Com esse bigode de Fred Mercury aqui, né? Tá aqui o Fred Mercury. Eu vou, de repente, a hora que eu vou orar para ele. Pode ser que eu estou do lado de lá, eu tenho tão claro aquilo que Deus quer fazer aqui, que eu não chego com... eu vou fazer os 5 passos com você, que vai se preparar. Número 1, né? Número 2, não, Deus falou comigo, eu já vim, tasco o pau aquilo que Deus mandou fazer. Tá certo? Mas... normalmente nós estamos em situações que talvez a gente tenha que discernir o que está acontecendo. Então, primeiro passo, entrevista. O que está doendo? O que está acontecendo? Você pergunta. É natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Você pergunta para a pessoa. Você quer que eu ore para você a respeito do quê? Você faz uma pergunta. E a pessoa, à medida que ela responde para você, você presta atenção no que ela está falando. Desagradável as pessoas falarem, você não presta atenção. Ele fala, você presta atenção. Mas enquanto ele fala, você também já está indo para o passo número 2 e pensando o seguinte: isso é o que ele pensa.
Mas no segundo passo, Deus, o que é que realmente está acontecendo aqui? Não é? Então ele está falando, você perguntou, ele está falando o que está acontecendo, mas você, o segundo passo seria um diagnóstico, você está perguntando para o Senhor, Deus, ele está me dizendo isso que está acontecendo, Senhor, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está causando esse problema, essa dor, essa enfermidade, ou essa situação? Terceira coisa, e como é que eu oro agora? É a seleção da oração. A pessoa falou, você perguntou para Deus, Deus te deu uma impressão por causa dos dons espirituais, você não precisa saber qual dom que é, tá? Eu falei, isso aqui foi uma palavra de conhecimento, foi profecia, não sei o que eu faço agora, estou confuso. Cadê o estudo bíblico lá, né? Cara, não interessa, o Espírito Santo está te falando, você não precisa saber que dom que é. É a ferramenta, tá funcionando, né? Aí você pega e você, que oração eu vou fazer? Porque existem diferentes tipos de oração. Pode ser uma oração que você fala, Deus, pedindo para que Deus venha e faça alguma coisa. Existe, às vezes, uma oração que você vai orar e vai repreender o inimigo, para que o inimigo sai fora e pare de fazer o que ele está fazendo. E tem orações, às vezes, que você vai orar comandando a própria doença que está ali. Jesus fez isso, ensinou a fazer isso. Então você vai mandar a doença embora, né? Então tem tipos de oração. Outras vezes você vai orar simplesmente para que o Espírito Santo venha. Outras vezes para que o amor de Deus seja derramado. Outras vezes você não vai orar, você vai simplesmente ficar ali. Eu lembro que ontem eu estava orando por um garoto aqui do Papo da Paz, e a única coisa, depois de orar, a única coisa que eu senti que eu tinha que fazer era abraçá-lo. E eu fiquei abraçado com ele. Então Deus vai te dirigir como é que você tem que orar. A próxima coisa é o seguinte: como é que nós estamos indo? Às vezes você vai orar pelas pessoas, você fecha os olhos, e você está tão intenso na situação que você fecha os olhos e você não sabe, não acompanha o que está acontecendo. Normalmente nós oramos de olhos abertos quando você está orando por alguém. Quando nós estamos orando, nós estamos acompanhando o que é que o Espírito Santo está fazendo na vida daquela pessoa, né? Eu lembro de situações assim, a pessoa você começa a orar com a pessoa assim, o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa, a pessoa pumba lá no chão, e você continua lá de olho fechado, assim, orando para o vento. Daqui a pouco terminou assim, você, em nome de... Cadê o cara? Ele está lá embaixo, a cabeça quebrada lá. Então, você está acompanhando, porque você está olhando de olhos abertos. Você está olhando para a pessoa, e ao olhar para a pessoa, existem sinais, muitas vezes, de que a presença de Deus está sobre a pessoa. Vocês já perceberam isso? Você está orando com a pessoa, muitas vezes o que acontece? Algumas pessoas elas começam a chorar. Por que ela está chorando agora? Ele está orando por ela aqui, o que está acontecendo aqui? Algumas pessoas você começa a orar com ela, os cílios delas começam a borboletear assim, né? Algumas pessoas você está orando com as pessoas, que o Espírito Santo vem sobre elas, elas começam a tremor, tem muitas coisas que podem acontecer. Mas a hora que você está orando ali, você está acompanhando isso. Existem pessoas que o objetivo das pessoas é orar para que as pessoas caiam. Você já viu isso? Já? Alguém já orou assim com você? Tinha uns caras na nossa igreja, né, seu Fernando? Lembra, né? Muita história, né, seu Fernando? Qualquer dia nós vamos sentar aqui e vamos contar todas elas. Pô, vai embora. Aí, a pessoa vem orar para você. Vem cá, Azul, vamos demonstrar isso aqui. Como é que é? Chega aí. Isso, se arruma aí, que o negócio é feio. A pessoa vinha orar com você e ela começava a empurrar. Já fizeram isso com você ou não? Aí você começa a firmar a testa para não cair, vai. E aí fica aquela briga assim, sabe? E tal. Já viram isso? Nós não fazemos isso. Eu nunca faria isso. Estou fazendo isso só para a pessoa saber, né? Tal. Outra coisa, tá aí. Outra coisa também que é comum nessa coisa de manipular as pessoas, então você está empurrando. Não, nós tocamos de maneira gentil no ombro da pessoa, ou na testa da pessoa, homens com homens, mulheres com mulheres. Se acontecer que você tem que orar para uma pessoa do sexo oposto, você vai orar assim, com cuidado. E se a mulher estiver usando aquelas roupas assim que não tem nada, que assim, tipo meio pelada assim, o que você faz? Você ora nem se for na alcinha do negócio. Não bota a mão na pele, entendeu? Se cuida, meu irmão. Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Talvez essa seja a hora de você fechar os olhos também, né? Aí você colocou ali e tal, na testa, aqui e tudo mais. É assim que nós fazemos para orar.
Então nós não queremos manipular aquilo, empurrar e tudo mais. Eu também venho de uma época que nessa coisa de derrubar as pessoas, a hora que orar por alguém já vinha um cara aqui atrás. Ó. Você lembra? Então, alguém ia orar lá e já ficavam os catadores aqui atrás. Aí eu lembro de orar por pessoas, você está orando para a pessoa começa assim, ó. Para ver se tem alguém atrás, né, a pessoa... Aí a pessoa caía, né? Era assim. Ou então já ficava lá com os panos lá, porque a mulher de saia tem que jogar os panos lá para cobrir e tal. Então já tem o esquema, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não planejamos o que vai acontecer. Mas nós oramos com os nossos abertos para acompanhar o que está acontecendo. Certo? O que é que o Espírito está fazendo? Outra, nós perguntamos também. Às vezes você está orando por alguém que está curado, está por cura, e você tem medo de perguntar para a pessoa, porque vai que não está curando. Né? Você fala, eu não vou nem perguntar nada, que eu vou orar e cascar fora desse lugar, que eu não quero nem ver essa pessoa nunca mais, né? E tal, mas você está orando, de repente você para e fala assim, ó, e aí? Passou a sua dor? Você não vai interromper a magia do negócio. Se a pessoa abrir o olho e fala, não. Você volta lá e você continua orando, até que você sentir que acabou. Você não tem que curar a pessoa, você tem que orar. Quem cura é o Senhor. Nós oramos, nosso papel é orar, nós somos ajudantes. O herói é ele, nós somos ajudantes, nós só oramos. E depois que terminou, duas possibilidades. Você orou pela pessoa e ela foi curada. O que você faz? Facebook, cara, na hora, você pega. Vem cá, meu irmão, nós vamos fazer uma live aqui agora. Vem cá, Instagram, fala aí, o que aconteceu aí? Mostra, cadê o joelho? Mostra aqui. E tal. Agora vai ser. Aí eu, gente, ó, tá aqui, ó. Fui eu, tá aqui, ó, olha lá. Não. O que você faz? A pessoa foi curada, você aponta a pessoa para Jesus. Aí você fala, ó, foi Jesus quem te curou. Glória de Jesus, e você tem que andar com Jesus agora, você tem que perseguir Jesus. Jesus tem um plano para a sua vida, vai firme, meu irmão, conta comigo, estamos juntos, bora lá, né? Para Jesus, se aconteceu a cura, né? Vai lá e conta para os seus amigos, e vamos, né, e tal, não vai fazer show com isso, mas é isso, tá? E se a pessoa não for curada? Você bota a culpa nela. Não é assim que as pessoas fazem? Ó, eu estou orando por você, mas deve ter algum pecado aí na sua vida. Não é possível, cara. Fiz todas as orações aqui, orei todas as línguas que eu sei aqui, não aconteceu nada, velho. Tem alguma coisa, tem um negócio esquisito na sua vida. Vai lá, vai se confessar, vai se arrepender, volta aqui a semana que vem. Né? Então volta mais 6 sexta-feira aqui, que vai demorar. Só lá na 7ª que vai dar certo. Né? E tal, a gente só cura na 7ª. Né? Então, o que eu faço com a pessoa que não foi curada? Eu vi isso acontecer com a minha esposa. Muitas pessoas orando. O que nós fazemos com a pessoa quando ela não é curada? Nós continuamos encaminhando ela para Jesus. Nós continuamos encorajando ela para andar com Jesus, para fazer com Jesus. Você não tem que dar respostas, você não tem que explicar. O Espírito sopra onde quer, o Espírito cura quem Ele quer, a hora que Ele quer. Nós somos ajudantes. Nós oramos e nós apontamos as pessoas para Jesus. Quando deu certo, e quando não deu certo, nós apontamos para Jesus. Beleza, gente? Onde é que nós podemos fazer isso? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode fazer isso na rua. Um dia eu estava descendo aqui, tinha um vereador da cidade, amigo meu aqui, até o filho dele estava aqui. Não, o filho do Zé não está aqui. Ele estava ali, a gente estava passando, ele parou o carro assim e falou assim, ô, pastor Milton, tudo bem, então ora por mim. Eu estou com problema. Você sabe aquele de ora por mim, já vai embora? Eu falei, não, vem cá. Oramos, aí fomos lá, a gente estava na entrada da Fazenda São Pedro, assim, as árvores bonitas, assim, estava em frente à Câmara Municipal, né? Estamos ali, falei, não, vamos orar agora. Mas agora? Eu falei, agora, mas aqui, vamos lá. Aí estamos eu e ele lá na frente ali, e eu impondo as mãos e fazendo esses negócios aí. Lá ele... E a gente orando, e as pessoas passavam, ficavam olhando assim o que estava acontecendo e tal. E nós oramos por ele. Depois, Deus me abençoou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou contar uma história para vocês para te encorajar, tá bom? Depois a gente vai orar. Pode ser? Vamos orar. Um dia eu fui lá no nosso contador, na época era um outro contador que estava cuidando, ele falou assim, ô Milton, o fulano de tal da sua igreja? Eu falei,
Porque se eu falo que não é, eu estou mentindo. Se eu falo que é, vai sobrar para mim. Verdade. Ele é. Porque é o seguinte, ele fez um negócio meio estranho comigo. Eu falei, você me desculpa, é que o cara é o seguinte, não, foi uma coisa boa. Eu falei, então, é isso mesmo. Aí ele contou que ele estava indo para Bauru, e ali esse cara estava na saída da cidade pedindo carona. Os caras já sabem o que é. Aí tava pedindo carona. Aí ele pegou e ficou lá e pegou carona. Aí esse senhor aí, que é o contador, família tradicional, ele parou o carro e falou, vou dar carona pra esse cara. Entrou e falou assim, quase que eu falo o nome dele. Fulano, você senta aí, mas você não abre a boca. Porque ele tem uma fama na cidade também, sabe? Você não abre a boca. Eu tô com uma pedra no rim. Eu tô com uma dor insuportável, eu tô indo pra Bauru agora pra fazer um negócio lá e tal, não sei o que, você fica quieto, não abre a boca, essa é a condição pra eu dar carona pra você. O cara não aguenta, né? Andou um pouquinho e fala, tá dando muito? Anda mais um pouco. Não. Fala assim, posso orar por você? Aí o cara fala assim, tipo, para que ele for lá na igreja, ele vai orar. Pode! Eu falei, então para o carro. O quê? Eu falei, para o carro, eu quero orar agora. Se eu falo para não orar, esse negócio de Deus aí, tem religião, Deus, Jesus, eu posso, preconceito religioso, tá bom, paramos o carro. Eu falei, desce do carro. Desce do carro? Foi lá atrás do carro. Essa estrada de Bauru Pretinha passa todo mundo nessa estrada. Todo mundo passa ali, né? Cidade inteira. Então os dois lá no coisa, ele pega, daí esse senhor me contando, ai Milton, ele me colocou para fora do carro lá, cara, ele botou a mão aqui onde estava doendo e começou, ele falava em português e falava em japonês ao mesmo tempo. Ele falava um pouco de português, um pouco de japonês lá e tal, e ele estava orando em línguas. Então ele colocava a mão lá. Cara, esse negócio começou a esquentar. A dor foi embora na hora. Aí nós entramos no carro e ficou aquele silêncio. Eu levei ele embora, deixei ele lá e eu fui preciso perguntar para o meu do que é isso aí. Ele veio me contar. Aí um dia eu estava contando essa história para uma pessoa e falei assim, olha, foi isso que aconteceu. A pessoa falou, eu não acredito que foi Deus. Porque Deus não pode usar aquele cara. Porque eu jejuo, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu estudei isso aqui, e eu faço e não acontece nada. Mas como é que Deus não usa aquele cara? Deus não pode usar aquele cara. E sabe de uma coisa? Deus usou aquele cara para curar uma pessoa. Vamos orar então? Cara, estouramos o tempo federal aqui. Que horas são? 10h30. Eu falei 1 hora? Gravado, né? Tá. Vai, 50 minutos. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. O senhor me perdoa, senhor Antônio Carlos? Prega! Tá. Cada vez que ele faz isso, eu dou 10 pra ele. Prega! Vai ficar caro hoje. Mas ó, nós vamos orar. Porque nós não somos chamados só a ouvir a palavra, nós somos chamados a praticar. E nós vamos praticar, tá bom? Nós vamos praticar agora. Vocês topam? Então nós vamos fazer o seguinte, nesses próximos 15 minutos nós vamos usar esses 5 passos. E nós sempre vamos estar com essa coisa na nossa cabeça. Aonde você for, aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, quando tiver uma situação, você vai falar para a pessoa, posso orar por você? Essa é uma característica do povo da Vineyard.